Olá, gente. Espero que todo mundo esteja se cuidando para as aulas presenciais voltarem o mais cedo possível. Mas, por enquanto, estamos nos adaptando a essa plataforma nova, que são as aulas online, certo? Hoje é a primeira aula de matemática. Eu espero que todo mundo esteja se adaptando, estudando e revisando os conteúdos da melhor forma possível. A gente vai iniciar hoje de onde paramos, que é o último capítulo, no caso, o capítulo 3, para a global, certo? Espero que o conteúdo fique fixado da melhor forma possível e contemos com todos os nossos esforços. Todos os professores estão unidos por uma única causa e os pais e responsáveis também. Então, agora vamos dar início ao conteúdo da nossa aula. Então, dando continuidade à nossa aula, hoje vamos rever a introdução à álgebra. A gente já começou esse assunto na aula presencial, mas como é o último assunto antes da global, nós vamos rever essa parte introdutória e nas próximas aulas damos continuidade ao capítulo, certo? Introdução à álgebra. Como todo mundo já sabe, a álgebra ela é a parte da matemática que vai envolver as letras e vai envolver os números, certo? Então, essa parte que envolve letras e números, ela entra tanto em expressão como em equação, certo? Tem uma parte importante que a gente precisa saber diferenciar, que são as sentenças. Existem sentenças abertas e existem sentenças fechadas. As sentenças abertas, elas podem ser, sim, transformadas em fechadas. Como, por exemplo, x mais 3 é igual a 5. Se eu substituir esse x aqui por 2, por exemplo, 2 mais 3 vai ser igual a 5. Então, eu vou ter uma sentença fechada. Por quê? Sentença aberta é toda aquela que tem uma variável que eu não sei quem é. Nesse caso aqui, eu posso descobrir quem é esse x. Mas, nessa situação, eu não sei quem é o x. Só depois de efetuar a multiplicação, no caso, efetuar a subtração aqui, eu vou saber quem é esse valor de x. Aqui também temos outro exemplo do que é uma sentença aberta, que é uma sentença 9 maior que x. Esse x pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser qualquer número menor que 9. Números negativos, 0. Então, essa sentença aqui ela é uma sentença aberta, porque não tem o valor específico, certo? Sentença fechada é a que tem o valor 6 menor que 8. Não tem nada que eu possa alterar aqui. A expressão é essa e pronto, certo? 9 menos 5 igual a 4. Também não tem nada que eu possa alterar aqui. Essas são as fechadas. Visto isso, agora nós vamos ver os termos de uma expressão. Existe a parte numérica e a parte literal. Uma expressão como por exemplo, 2A mais 2B. Essa expressão está no livro de vocês, entre essas páginas. Creio eu que na página 65. 2A mais 2B. Aqui eu tenho dois termos, certo? Eu vou analisar um termo de cada vez. Primeiro eu vou analisar esse termo daqui, porque como eles são semelhantes, esse termo aqui ele vai ser parecido com esse termo de cá, certo? Uma forma de análise. Primeiro termo. Aqui eu tenho o 2, que é a parte numérica, ou seja, os números. Pode ser chamado também de coeficiente. A gente vai ver esses nomes na matemática futuramente. Ou pode ser a parte literal, que é a letrinha que está aqui, certo? Parte literal vai ser a letra, a parte numérica vai ser o número. 2, nesse caso, é a parte numérica e o A é a parte literal, certo? Aqui no segundo termo eu tenho a mesma coisa. 2 a parte numérica, B a parte literal. Eu tenho um termo, dois termos. Eles são sempre separados por operações. Soma e subtração. Multiplicação não. Por quê? Porque aqui também não está tendo uma multiplicação entre o número e a letra. Ou divisão também não. Se eu tivesse, por exemplo, 1 sobre x. Isso aqui é um termo. Onde aqui é a parte numérica, aqui é a parte literal. Vamos lá. Agora nós temos termos semelhantes. O que é termos semelhantes? Eu tenho aqui uma expressão algébrica, certo? Nessa expressão algébrica eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 termos. Vamos lá, a gente vai fazer termos semelhantes. O que são termos semelhantes? São termos onde a parte literal é igual. Como assim? Aqui eu tenho 5x, aqui eu tenho 4x. Ou seja, esse termo é semelhante a esse. Aqui eu tenho 2y, aqui eu tenho y. Ou seja, esse termo é semelhante a esse. Como podemos ver, nós temos também termos onde não há uma das duas partes. Quando não tem a parte numérica, fica só a parte literal, só a letra. Quando não tem a parte literal,
fica só o númerozinho. Nesse caso aqui, onde fica só o número, a gente chama de termo independente, porque ele não depende de nenhuma variável, ou seja, não tem nenhuma letra, certo? Pode ser que uma expressão tenha números mistos, como um termo, outro termo e um termo independente, ou misturado, tanto faz, certo? Então, essas são as diferenças de termos: semelhantes, independente, certo?